Olá a todos! Nesse vídeo eu vou conversar com vocês a respeito do livro A Revolução dos Bichos, escrito pelo escritor indo-britânico George Orwell. O nome verdadeiro de George Orwell era Eric Blair, portanto George Orwell é na verdade um pseudônimo. O título original de A Revolução dos Bichos é Animal Farm, que em português significa Fazenda dos Animais, e essa obra foi lançada em 1945 no Reino Unido. Essa narrativa é ambientada na Inglaterra, numa fazenda chamada Fazenda do Solar, que pertence ao Sr. Jones. No passado, o Sr. Jones já havia sido um bom fazendeiro, mas ele vinha passando ultimamente por problemas financeiros, havia perdido dinheiro numa ação judicial e estava tendo problemas com alcoolismo. Além disso, os empregados do Sr. Jones não eram honestos, não faziam o seu trabalho direito, eram bastante desleixados e, portanto, os animais da Fazenda do Solar vinham sofrendo com todo esse desleixo e com todo o descuido, tanto da parte do Sr. Jones quanto da parte dos empregados dele. Entre os animais da Fazenda do Solar há um porco chamado Major. Major tem 12 anos de idade, é um porco não castrado, portanto destinado à reprodução, e por já ter 12 anos, ele vem sentindo que não vai viver por mais tempo. Então ele resolve falar aos animais coisas sobre as quais ele refletiu. Este é o primeiro trecho que eu destaco aqui. O homem é o único inimigo verdadeiro que temos. Remova o homem e a causa principal da fome e do excesso de trabalho será abolida para sempre. O homem é a única criatura que consome sem produzir. Ele não dá leite, não põe ovos, é fraco demais para puxar o arado e não consegue correr rápido o suficiente a fim de pegar coelhos. Ainda assim, é o senhor de todos os animais. Ele os coloca para trabalhar, dá apenas o suficiente para que não morram de fome e o restante guarda para si. Nossa labuta lavra o solo, nosso esterco o fertiliza, e ainda assim nenhum de nós possui mais do que a própria pele. Acabe com o homem e o produto de nosso trabalho será nosso. Todo homem é inimigo, todo animal é camarada. O que andar sobre duas pernas é inimigo. O que andar sobre 4 pernas ou tiver asas é um amigo. Todos os hábitos humanos são malignos e, acima de tudo, nenhum animal jamais deverá tiranizar a própria espécie. Fraco ou forte, sábio ou humilde, somos todos irmãos. Nenhum animal jamais deverá matar outro animal. Todos os animais são iguais. Mesmo após o falecimento do porco-major, os animais não esqueceram as coisas que eles haviam ouvido dele. Então, pelo fato de os porcos serem considerados animais mais espertos do que os outros, eles ficaram com o cargo de ensinar os outros animais e organizá-los. Entre os porcos, 3 se destacavam. Era Bola de Neve, Napoleão e Guincho. Guincho é muito bom na arte de convencimento. Ele é muito bom para falar com os animais, para dar anúncios, para fazer discursos e para argumentar também. Assim como os porcos ficaram responsáveis por organizar os animais, por instruí-los, ensiná-los, eles também organizaram as ideias de Major num sistema e chamaram esse sistema de animalismo. E não só isso, eles tinham até mandamentos para os animais. Eram 7 mandamentos, que eram os seguintes: aquele que anda sobre 2 pernas é inimigo. Aquele que anda sobre 4 pernas ou possui asas é amigo. Nenhum animal deve vestir roupas, nenhum animal deve dormir em uma cama, nenhum animal deve beber álcool, nenhum animal deve matar qualquer outro animal. Todos os animais são iguais. Sentindo-se motivados pelas ideias do porco-major, os animais imaginavam que um dia eles fariam uma rebelião na fazenda e a tomariam para si. Eles só não imaginavam que essa rebelião aconteceria mais cedo do que eles pensavam. Os animais, por causa da negligência do dono da fazenda e de seus empregados, ficaram um dia inteiro sem comer. Então, esfomeados, eles foram se alimentar nos silos. O Sr. Jones, ao ver aquela situação dos animais
fora do galpão e comendo dos silos, junto com seus empregados, atacou os animais, começou a chicoteá-los. Os animais, por sua vez, reagiram da forma que puderam, com pontapés, coices, do modo como eles conseguiam. E acabaram expulsando o Sr. Jones da fazenda, bem como seus empregados. E foi assim que eles tomaram a fazenda para eles. E cada animal, até o mais humilde, trabalhava virando e juntando feno. No fim, eles terminaram a colheita em um período 2 dias menor do que o levado por Jones e seus homens. Além disso, fora a maior colheita da história da fazenda, sem desperdício algum, e nenhum animal da fazenda roubara sequer um bocadinho. Os animais estavam felizes como nunca conceberam ser possível. Cada pedaço de comida era um prazer enorme e ditoso, agora que ela era realmente deles, produzida por e para eles, e não distribuída por um mestre relutante. Sem os humanos inúteis e parasíticos, havia mais para todo mundo comer, havia mais lazer também, por mais inexperientes que os animais fossem nisso. Portanto, fica claro aqui que já não há mais a presença humana. Após esse episódio de tomada da fazenda, que fica conhecido como rebelião, os animais passam a fazer os trabalhos que eram antes feitos pelos seres humanos. E eles trabalham com aquela satisfação de que estão trabalhando para si mesmos e que estão trabalhando também para o benefício de todo mundo, dos outros animais, e com aquele sentimento de igualdade entre todos, e felizes porque vão ter comida em fartura, felizes também porque imaginam que quando se aposentarem, quando ficarem mais velhos, eles vão poder ter um descanso merecido. Nessa fase, há os debates e sempre nesses debates, 2 se destacam, Bola de Neve e Napoleão. E claro, um é sempre contra o outro. De qualquer modo, mesmo os 2 porcos sendo rivais entre si, há a possibilidade de debate. Há ali 2 ideias opostas, 2 pensamentos opostos e os animais podem decidir entre eles. Bola de Neve acha livros, certas publicações na casa do Sr. Jones e ele começa a estudar o que está ali naqueles livros e ele começa a planejar melhorias para a fazenda, como por exemplo a construção de um moinho, entre outras coisas. Após algum tempo, Napoleão simplesmente toma o poder sobre os animais. Ele se assume líder dos animais e expulsa Bola de Neve. E não somente isso, ele também passa a se colocar como tendo sido o criador da ideia da construção do moinho. Ideia essa que ele sempre se opôs antes de expulsar Bola de Neve da fazenda e antes de se assumir líder dos animais. A partir do momento que ele se faz o líder de todos, ele também começa a dizer que, na verdade, aquela ideia de construção do moinho foi ideia dele. E ele coloca Guincho como seu porta-voz. Então, todas as vezes que ele toma uma decisão, ele simplesmente vai mandar Guincho dar a notícia aos animais. E também acaba com essa história de debates. Nada de debates como nos tempos em que Bola de Neve estava na fazenda. Acabou o debate. Só quem decide ali as coisas é Napoleão. Em um dos seus argumentos que visam ludibriar os animais e convencê-los a apoiar Napoleão, Guincho diz a eles: "Não pensem, camaradas, que a liderança é prazerosa. Pelo contrário, é uma responsabilidade profunda e gigantesca. Ninguém acredita com mais intensidade que todos os animais são iguais do que o camarada Napoleão. Ele ficaria muito feliz em deixá-los tomar suas decisões por conta própria, mas às vezes vocês podem tomar as decisões erradas, camaradas. E então, como ficaríamos? Suponham que tivessem decidido seguir Bola de Neve com seu devaneio sobre moinhos. Ele que, como bem sabemos, não era melhor do que um criminoso." Ou seja, em outras palavras, Guincho está dizendo o seguinte: ninguém terá liberdade aqui de decidir mais nada, porque nós sabemos mais que vocês o que é melhor para vocês. É isso que ele está dizendo na prática. Após a expulsão de Bola de Neve da fazenda, tudo o que ele fez de bom passou a ser distorcido por Guincho. Por exemplo, o que ocorreu na Batalha do Estábulo das Vacas. Quando os animais tomaram a fazenda do Sr. Jones, esse episódio ficou conhecido como rebelião. Mais tempos depois, o Sr. Jones voltou com os homens
para retomar a fazenda. E nesse confronto, o Sr. Jones acabou atirando nos animais e um dos projéteis atingiu o dorso de Bola de Neve. Bola de Neve ficou sangrando, ficou ferido durante o confronto, mas mesmo assim ele continuou com os outros animais, enfrentando o Sr. Jones e seus homens, até que eles conseguiram expulsá-los novamente. E o que acontece? Quando Bola de Neve é expulso da fazenda, Guincho reconta essa história, ele muda a narrativa. Ao narrar esse fato do ferimento de Bola de Neve durante essa batalha, a batalha do estábulo das vacas, ele diz que, na verdade, Bola de Neve foi ferido por uma mordida de Napoleão, porque Napoleão havia descoberto que ele estava mancomunado com os humanos, ele estava trabalhando como agente secreto do Sr. Jones e contra os animais da fazenda. E há vários episódios assim, os animais se lembram da história, se lembram de um fato e Guincho reconta o fato, sempre inserindo elementos que não são verdadeiros, sempre, em outras palavras, desconstruindo aquela narrativa e construindo uma nova, recontando a história de uma maneira completamente diferente, sempre favorecendo, claro, o líder deles, Napoleão, e sempre desmerecendo Bola de Neve. Tudo que Bola de Neve fez era algo ruim, tinha um plano ruim por trás. E não só isso, se alguma coisa vai mal na fazenda, a culpa é de Bola de Neve. Bola de Neve está tramando contra nós, foi ele que entrou aqui à noite, foi ele que entrou aqui escondido e causou esse problema para nós, Bola de Neve está contra nós. Paulatinamente, após Napoleão se fazer líder sobre todos os animais da fazenda, os porcos vão ganhando mais poder e mais domínio das coisas, de tudo ali. E não só isso, eles passam a viver com luxo, com regalias. Eles passam a viver de um jeito que havia sido recriminado antes. Um jeito que, inclusive, era contraditório em relação aos mandamentos, aos 7 mandamentos. Os outros animais começam a passar por situações difíceis e também a viver num regime de medo. Medo esse incutido muitas vezes por Guincho. Quando um animal se manifesta de algum modo contra uma decisão de Napoleão ou questiona essa decisão, Guincho trata logo de criar um argumento, de expor um argumento para eles e de usar de certas técnicas. Uma delas é a seguinte: quando ele está argumentando sobre certas decisões esdrúxulas de Napoleão, ele diz algo assim: vocês não querem que o Sr. Jones volte, não é? Então os animais, por terem aquela lembrança de um passado muito ruim, acabam aceitando as diretrizes de Napoleão. Nos momentos em que algum animal se opõe a certas decisões de Napoleão, as ovelhas começam a balir. 4 pernas bom, 2 pernas mal. As ovelhas são barulhentas e começam a balir em momentos estratégicos. São aquele grupinho pequeno, mas barulhento, preparado para impedir qualquer protesto por parte dos outros animais em relação às decisões de Napoleão. Como eu disse anteriormente, Guincho utiliza diferentes técnicas para manipular, para alienar, para confundir e para convencer os animais de que as decisões de Napoleão são corretas, são justas e são boas para todos. Guincho manipula os animais de um modo que eles passam a esquecer do passado, eles passam a esquecer certos eventos e também passam a acreditar em todas as mentiras contadas por Guincho. Os animais são confundidos, são manipulados de uma maneira que eles não percebem mais a contradição do comportamento dos porcos em relação aos 7 mandamentos, porque paulatinamente, progressivamente, os porcos vão violando todos os 7 mandamentos. Eles fazem coisas completamente contrárias àquilo que foi estabelecido como mandamento para todos os animais seguirem. Bom, pessoal, esta é uma leitura que eu recomendo a todos. A você que não conhece esse livro ainda, que nunca o leu. É uma narrativa curta, como vocês podem ver, o livro é fininho. Portanto, você que nunca leu essa obra, pode lê-la em poucos dias. Bom, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.